O que eu vou falar para vocês aqui vai fazer muito sentido. Preste atenção no poder da Bíblia, no poder da oração e no poder da espiritualidade. Esse vídeo aqui eu gostaria muito que você compartilhasse com o seu filho adolescente, o seu filho jovem, com o seu marido, com o seu primo, seu tio. Eu queria que você enviasse esse vídeo para uma pessoa que é não crente, para que ele pudesse entender como a ciência confirma, ela ratifica ou corrobora com o que as Escrituras nos ensinam. Nós somos aconselhados a meditar na palavra de Deus dia e noite e também somos aconselhados a orar sem cessar. Mas será que a Bíblia, ao nos instruir sobre a meditar na palavra de Deus dia e noite e a orar sem cessar, Deus quer de nós somente um comportamento religioso ou Deus ele é um Pai tão amoroso e Ele é o nosso Criador? Ele está com isso objetivando a nossa melhor qualidade de vida. Ele está buscando que nós desenvolvêssemos características dele em nós, que ele estivesse buscando a nossa melhor saúde mental, física e espiritual. E mais, será que com isso Deus não está moldando o futuro dos adolescentes e jovens? Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui de estudos científicos de Harvard e de centros da neuroteologia, que é um campo da teologia junto com ciência, que mostra o comportamento do cérebro de pessoas que oram e que leem a Bíblia. E mais, de atletas e adolescentes que crescem ouvindo a palavra de Deus. Esse vídeo é maravilhoso, é um estudo com muito aporte científico. Eu peço a você que se inscreva e compartilhe para todo mundo, ok? Vamos lá. Olha, eu acredito nisso daqui, irmãos. Essa Bíblia que eu estou mostrando para vocês, uma King James. Olha o que ela diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo ao seu amado filho Timóteo. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Será que, na verdade, Deus não quer isso pra gente? Claro que Ele quer. Pois vamos. O primeiro estudo que eu vou compartilhar é esse daqui, ó. Se chama Center for Biblical Engagement, um centro de engajamento bíblico. Olha a pesquisa que eles fizeram e o resultado que obtiveram. Isso aqui é maravilhoso. Lembre-se, aqui é uma pesquisa realizada por uma universidade, um centro que é ligado a um centro universitário cristão dos Estados Unidos. Tá aqui o site para vocês. Lembrando, o seu compartilhamento e a sua inscrição são muito importantes, tá? Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana. Anote isso. Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana têm um comportamento e uma vida completamente diferente daqueles que não leem a Bíblia com frequência. Ok. Em 2009, o Centro de Engajamento Bíblico publicou um relatório que concluiu que as pessoas que liam a Bíblia pelo menos 4 dias por semana experimentavam os seguintes benefícios. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana tem menos chances de ficar bêbado. 57% menos chances de ficar bêbado. Ou seja, de desenvolver uma dependência em álcool. Sexo fora do casamento, infidelidade. 68% de chance a menos. Menos chance, 68% a menos de desenvolver uma infidelidade conjugal, 61% menos probabilidade de ser viciada em pornografia. E hoje o mundo está sendo tomado por esse vício, que a pessoa se tranca em um quarto, a pessoa está no banheiro ou em qualquer outro lugar, ela está dependente. Inclusive tem site que gera um mercado milionário, estou falando milhões de dólares. 74% menos probabilidade, 74% menos chance de você desenvolver o vício em apostas, em jogos online. Os crentes, inclusive, estão viciados em apostas online. Isso está mostrando que os crentes de hoje, os cristãos de hoje, não leem a Bíblia. Isso aqui é estatística, gente. Pegaram um grupo de pessoas, analisaram elas e fizeram comparação com os que não leem a Bíblia com frequência, 4 vezes por semana. E aí criaram as estatísticas. Tá? Isso aqui é um centro que faz estatística. Agora isso aqui. Mais engajamento com as Escrituras também produz um cristão que está mais envolvido em espalhar boas novas, controlando outros fatores. Aqueles que leem e ouvem a Bíblia pelo menos 4 dias por semana têm maiores chances de participar desses comportamentos. Quem lê a Bíblia mais de 4 vezes por semana tem 228 mais chances de compartilhar a fé com outras pessoas, ou seja, de anunciar as Escrituras, de anunciar o Evangelho, de mudar a vida de alguém. Tem 231% a mais de chance
de discipular outras pessoas, ou seja, você se torna um mentor de outra pessoa, se você ler a Bíblia 4 vezes por semana. Mas você tem 407% a mais de chance de memorizar as Escrituras. Você acha que esse é o único estudo? Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora, de um caderno periódico de publicação de artigo científico, quando ele fala sobre o efeito sistemático da oração na saúde dos indivíduos. A oração isso aqui não é um centro cristão, tá? É um caderno que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É um caderno, um periódico de publicação científica. E o que foi que ele encontrou, né, de comportamento das pessoas? O que a oração tem de impacto? A Bíblia diz, olha como a Bíblia é perfeita, a oração do cristão, daquele que foi justificado, que a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha, esse estudo prova que a oração, o que acontece com o cérebro, o que acontece com a imunidade, o que acontece com o organismo de uma pessoa que pratica a oração. E esse estudo comprovou que a pessoa que pratica a oração é algo maravilhoso que acontece com ela. As mães, por exemplo, que têm um filho internado, quando a mãe pratica a oração, o filho passa a desenvolver maior resistência. A mãe passa a ter mais resistência, segundo uma pesquisa científica publicada aí por esse caderno, o MDPI. Olha que coisa interessante. Pessoas que praticam mais oração são mais resistentes. Quem tem mais espiritualidade é mais resistente em quadros de saúde adverso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração não traz somente força ao seu espírito, mas a oração traz paz e resiliência ao seu corpo. É o que esse estudo está mostrando, publicado nesse caderno científico. Agora preste atenção num estudo de Harvard. Esse estudo de Harvard é maravilhoso e eu queria que você anotasse aí comigo. Olha o que a educação religiosa faz na vida de um jovem e de um adolescente. Um estudo de Harvard, como eu estou colocando aí para vocês, provou que jovens e adolescentes que cresceram com a prática da oração, cresceram com uma espiritualidade, pessoas que cresceram com espiritualidade, eu estou falando de crianças, jovens e adolescentes, a importância de você criar o seu filho na igreja, a importância de você criar o seu filho na disciplina espiritual, a importância de você ensinar a criança o caminho. O que a Bíblia nos diz? Ensina o teu filho o caminho, no caminho que ele deve andar. Então o pai está no caminho, a mãe está no caminho, e mais tarde ele não se desviará dele, diz a Bíblia. Ensina o teu filho no caminho. Você precisa estar no caminho, porque o filho aprende por exemplo, por repetição. Então ele olha para você. Não adianta você tá aí nessa vida sem Deus e falar, não, vai para a igreja, vai orar, vai estudar a Bíblia, o seu filho não vai. Olha uma estatística, eu já falo desse estudo de Harvard, eu deixo aí. Uma estatística feita por uma universidade norte-americana diz que se a mãe se converter e se tornar uma cristã fiel, a chance do filho seguir o caminho da mãe na vida adulta é cerca de 30%, no máximo até 40%. Mas quando o pai se converte genuinamente, a chance do filho na vida adulta seguir o exemplo do pai, de ser um cristão genuíno, vai para casa de quase 90%. O pai é a figura do sacerdote. O pai é a figura que comunica diretamente quem é Deus, a autoridade, o governo, o exemplo. Então o filho segue o exemplo do pai, correto? Ele olha também para a mãe. A mãe tem muita influência nisso, inclusive para a criação na igreja. A criação bíblica diária, o discipulado da mãe tem um papel muito grande. Só que o filho, ele olha para o pai, ele vai copiar o exemplo do pai, principalmente os meninos, principalmente os homens. As mulheres crescem com essa sensação de um pai protetor que comunica esse Deus que protege. Então essas mulheres no futuro vão olhar para o marido e verão isso também, certo? Em algum momento, se cresceu sem um pai, uma figura pode substituir, no caso um pastor, um coach, etc., no caso um treinador. Mas vamos voltar ao estudo de Harvard. Olha que interessante. Esse estudo de Harvard mostra que se um adolescente ele é criado com espiritualidade, ele tem 30% menos risco de desenvolver depressão. Isso é um estudo científico, gente. 33% de chance de desenvolver menos chances, né? 36% a menos de desenvolver dependência em tabaco, maconha e álcool. O estudo está mostrando isso. Eu vou manusear um pouco aqui para vocês, dá uma olhada. Para este estudo, Shane e o autor Tyler Van Der
Will, John Lee Loeb, vão falar aqui os nomes dos pesquisadores, né, e professor de epidemiologia, analisaram dados de saúde de mães do Nurses Health Study 2 e seus filhos, no Growing Up Today Study. A amostra inclui mais de 5.000 jovens que foram acompanhados por 8 a 14 anos. Olha o respaldo desse estudo. Os pesquisadores controlaram muitas variáveis, como saúde materna, status socioeconômico, histórico de abuso de substâncias ou sintomas depressivos, para tentar isolar o efeito da educação religiosa. Agora, presta atenção, 5.000 adolescentes e jovens foram analisados. Olha aqui. Os resultados mostram que pessoas que frequentavam serviços religiosos, pelo menos semanalmente, uma vez por semana, na infância e adolescência, tinham aproximadamente 18% mais probabilidade de relatar maior felicidade como jovens adultos. Então, 18% desses adolescentes, crianças e adolescentes que cresceram na igreja, quando chegaram na vida juvenil e adulta, 18% eram mais felizes aos 24 até os 30 anos. Ou seja, a sensação de pertencimento, de propósito de vida, de realização, eram pessoas mais felizes, comparado àquelas que nunca frequentaram um serviço religioso uma vez por semana. Elas também tinham 29% mais probabilidade de se voluntariar em suas comunidades, em 33% menos probabilidade de usar drogas ilícitas. Aqueles que oravam ou meditavam pelo menos diariamente, enquanto cresciam, tinham 16% mais probabilidade de relatar maior felicidade quando jovens adultos. 30% menos probabilidade de terem começado a fazer sexo na idade tenra, ou seja, mais jovem, mais adolescente, ou seja, sexo precoce. E 40% menos probabilidade de terem uma infecção sexualmente transmissível, uma DST, em comparação com aqueles que nunca oravam ou meditavam. Meu Deus, a ciência está canetando que a Bíblia é verdadeira e que Deus é tão maravilhoso que Ele está preocupado com a sua saúde física, emocional e espiritual. Isso que é Pai. O seu compartilhamento, a sua inscrição me ajuda aqui a continuar esse trabalho, tá? Vamos lá. Neuroteologia. Este é o seu cérebro na religião. Um estudo de 2010. O nome dele é Andrew Newberg. Neuroteologia. Um campo que une teologia, religiosidade e ciência. E ele foi analisando o comportamento do cérebro da pessoa enquanto ela medita e ora. Ele pediu o seguinte, colocava a pessoa naquela máquina, né, de ressonância magnética. E ele colocou 2 grupos. Uma pessoa que não orava, que não meditava, não recitava um verso religioso ou fazia uma oração. E ele mostrou o cérebro. Está aqui o cérebro dessa pessoa que está desse lado esquerdo, aí que você está vendo comigo, do meu lado esquerdo. E o outro, após a meditação, é o comportamento do cérebro. O que acontece com o cérebro dessa pessoa que está orando ou está meditando? E olha o que acontece com o cérebro. Há uma maior moldagem do cérebro no córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que você está vendo essa marca vermelha aqui na parte da frente, onde está aqui frontal lobes, é o córtex pré-frontal. Este é o centro das decisões. Ele conseguiu observar que na parte das emoções, que ditam as emoções e mexem com a memória, foram mais ativadas. Que coisa incrível. Ele conseguiu identificar que as pessoas que oravam enquanto faziam a ressonância magnética, o córtex pré-frontal, essa parte da frente do cérebro, era mais ativada. O que a gente chama de o centro de Deus no cérebro. Aqui é o centro das decisões. É aqui que sai todo o comando. Inclusive, o apóstolo Paulo manda a gente na batalha espiritual, a gente colocar o capacete da salvação. Ou seja, nós devemos blindar a nossa mente com a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus é a meditação. Você lê e você medita naquilo e ativa regiões do teu cérebro que vão te ajudar a tomar decisões lá na frente. Ou seja, a oração e a meditação, segundo esse estudo, moldam os centros decisivos do seu cérebro. Ou seja, moldam o seu cérebro a corresponder em situações semelhantes de acordo com aquele padrão estabelecido ou criado previamente através da oração.
O quanto mais você for espiritual, quanto mais você orar, você vai conseguir, inclusive, aliviar zonas de estresse. Quando você estiver estressado, leia a Bíblia e ore. Porque esse estudo científico está mostrando que um cérebro de uma pessoa que está orando, ele consegue relaxar o corpo quando você está em oração. Isso é estudo científico. Deixa você em mais estado de calma. E mais, esse estudo do American Journal of Epidemiology, ele mostra que pessoas que têm maior prática espiritual têm 20% de menos risco de 20% de desenvolver depressão na vida adulta. Ou seja, uma pessoa que pratica oração e meditação, ela tem 20% a menos de chance de desenvolver uma depressão. Veja como é importante você criar o seu filho na presença de Deus, você dar a ele, inclusive, um senso de propósito, de pertencimento, ele vai ser mais feliz, ele vai ter menos chance de desenvolver dependência com álcool, com drogas, certo? Com sexo precoce e muitas outras coisas. E você, que desenvolve a prática da oração e meditação na Bíblia 4 vezes por semana, o que vai acontecer com o seu cérebro? Lembra de uma coisa? Aqui, ó, está o selo de Deus no seu cérebro. Aqui. E o interessante é quando a Bíblia fala sobre a marca da besta, onde é que vai estar? Na mão direita, autoridade, governo ou testa? Aqui, ó. Quebrando o selo de Deus, né? Meu irmão, proteja a sua mente. Blinde a sua vida. Tenha mais senso de propósito. Descubra a felicidade. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Quando você encontra Jesus, é tipo um déjà vu. Sabe o déjà vu? Oh, eu sempre achei que faltava alguma coisa. Era Ele. É Jesus mesmo. É Jesus. Que Ele te abençoe. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.